Tava vendo aqui a rapaziada que tá na frente do Fluminense para vaga na semifinal. Os resultados começam a ajudar o Fluminense. E o Fluminense tem dois jogos menos complicados do que os demais. Tá olhando aqui a tabela da rapaziada. O Fluminense tem o Nova Iguaçu, que é um confronto direto, né? O Nova Iguaçu ali, G4. Então o Fluminense vencendo o Nova Iguaçu dá uma segurada nele, bem interessante. E pega o Lanterna, que é o Bangu, na última rodada. Então são dois jogos que o Fluminense tem grande chance, né? O Fluminense está começando a ganhar corpo, está começando a jogar bem e pode somar 6 pontos aí, né? Pode garantir 6 pontos e depois ver o que acontece com o tropeço dos adversários. Aí eu estava observando os jogos desses times que estão na frente do Fluminense. Por exemplo, o Vasco está nesse momento com 13 pontos, o Fluminense tem 11, então são 2 pontos de diferença para o Vasco. O Vasco tem o Sampaio Corrêa na segunda-feira e tem 2 clássicos, que é o Flamengo e Botafogo. Jogos bem difíceis, difíceis para o Vasco, que o Vasco nos últimos confrontos não vem se dando bem, que é Flamengo e Botafogo. O Botafogo, que tem 12 pontos, 1 ponto a mais do que o Fluminense, e o Botafogo também tem um jogo a menos, ele vai pegar o Flamengo, que é esse jogo a menos que ele tem, que falta jogar, que é um jogo difícil, é um clássico. Tem o Boa Vista e o Vasco na última rodada. Então são 2 clássicos que o Botafogo tem pela frente. São 2 clássicos que o Vasco ainda tem pela frente. O Fluminense já jogou todos os clássicos que tinha para jogar. O Sampaio Corrêa, que também tem 12 pontos, está 1 ponto acima do Fluminense. Tem Vasco, Volta Redonda e Portuguesa. E entre os pequenos ali o negócio fica embaçado. Ainda tem um jogo contra o Vasco na segunda-feira. O Maricá, restam 2 jogos. O Maricá tem 12 pontos, 1 ponto acima do Fluminense. Tem Portuguesa e Flamengo. Então tem um clássico ainda para jogar o Maricá. O Madureira tem 2 times pequenos pela frente, que é o Bangu, que é o Lanterna, e o Nova Iguaçu. Pode ser que a coisa do Maricá, aliás, do Madureira, seja mais favorável. Ele tem 1 ponto na frente do Fluminense. Então 2 pequenos pela frente. Então tem uma rapaziada aí com 1 ponto, na frente do Fluminense, e com jogos difíceis, clássicos, e o Fluminense já jogou todos os clássicos, é só Nova Iguaçu e Bangu agora. É ganhar, o negócio é o seguinte, o Fluminense ganhar os últimos 2 jogos e ver que bicho dá. Como é que é essa combinação, esses clássicos aí. Quanto mais essa galera empatar, pra gente é melhor. Rapaziada, eu acho que eu não dei o devido destaque à atuação de 3 contratados. O Inácio, ele foi uma opção do técnico Mano Menezes para jogar ao lado do Thiago Silva no jogo contra o Flamengo. Ele tinha a opção do Thiago Santos, aí ele optou pela utilização do Inácio. Talvez por causa do passe, né, da saída de bola do Inácio, que é melhor. O Inácio jogou muito bem, na minha opinião. O Inácio foi no nível do Thiago Silva ali na partida. Eu vi em muitos lances que o Inácio ele se antecipou ao recebimento de bola do adversário. Fez antecipações precisas. E um zagueiro se mostrou rápido e firme, e corajoso também. Você vem de uma liga peruana e você joga no Maracanã com calor daquele, com a torcida do Flamengo em maior número, é de você sentir algo, né? Um certo nervosismo, mas não, tranquilo. Parecia que o Inácio tinha anos de Fluminense. Isso é legal. Ainda mais que a gente tem uma indefinição com relação ao Thiago Silva, que vai fazer exames, uma avaliação nessa segunda-feira sobre o problema dele no calcanhar, que saiu mancando. E pode ser que ele não jogue contra o Nova Iguaçu. Ele seja poupado contra o Nova Iguaçu, o Thiago Silva. Gramado, esse negócio todo. E o Freitas, que entrou no segundo tempo, tinha também o Thiago Santos para entrar no jogo. O Mano Menezes preferiu o Freitas, e o Freitas foi bem também. O zagueiro argentino também foi muito bem. Firme, assim como o Inácio, né? São 2 zagueiros firmes. O Inácio é brasileiro, mas jogou um tempo, estava nos últimos anos jogando na Liga Peruana. E o Freitas, que é um jogador argentino, ele entrou com uma tranquilidade. Porra, é complicado você entrar num Fla-Flu, no Maracanã, no intervalo do jogo. Ele teve 50 minutos em campo, substituindo o Thiago Silva. Sorte que ainda tem um pouco de entrosamento entre os dois ali, né? O Inácio e ele, que jogaram algumas partidas juntos no início do Campeonato Carioca. E o Freitas mostrou muita personalidade e deve fazer a dupla de zaga com o Inácio no jogo contra o Nova Iguaçu, caso o Thiago Silva fique de fora. Vamos ver os exames dele aí.
Então gostei muito da firmeza e, pô, é complicado você encarar o Flamengo com o Michael, com o Luiz Araújo, com o Bruno Henrique, você e os dois zagueiros, né, novos contratados do Fluminense, no Fla-Flu, segurar o ataque perigoso do Flamengo. Achei bem legal a atuação deles. Outro também que chamou muito a minha atenção foi o lateral esquerdo Fuentes. Aí eu entendi porque o René está no banco. Além de ser mais jovem, o Fuentes é mais rápido, chega rápido à linha de fundo, é corajoso, se apresenta ao ataque, não faz cruzamentos precisos, a gente vê uma certa dificuldade nos cruzamentos, mas é um camarada muito firme na posição, muito voluntarioso e também muito veloz, muito rápido e ofensivo, que é importante. Ele, na maior parte, principalmente no primeiro tempo, ele criou uma rivalidade ali com o Gerson querendo dar nele, ele também dando no Gerson, mostrando muita personalidade do Fuentes. E gostei do colombiano. É clássico, cara. Maracanã, é Flamengo. E outra coisa que chamou minha atenção foi no jogo do Vasco, principalmente no jogo do Vasco. Porque com 1 minuto de jogo ele comete um erro, ele tenta dar um drible, tudo bem que ele recebeu uma bola no fogo do Thiago Santos, ele erra o drible e o Fluminense toma um gol. E ele não se abate. O Fuentes ele é muito corajoso. É um jogador muito corajoso. E tem qualidade, sim. Ele é tranquilo na hora, quando está abafado, quando chega dois jogadores em cima dele, ele tem a tranquilidade de fazer o básico, o simples. Tocar para o lado, ele toca. Se for para trocar para trás, ele toca. Se for para recuar o goleiro, ele recua. Se for para dar bico para lateral, ele dá bico para lateral. Ele não se desestabilizou com o erro cometido. Logo em seguida que o Vasco fez o gol, ele teve 2 lances de linha de fundo que ele se apresentou, ele podia se inibir, ficar nervoso pelo erro, mas não, ele apareceu na linha de fundo, fez 2 cruzamentos horrorosos. Aí eu pensei, porra, agora, amigo, ele errou no gol do Vasco, errou 2 cruzamentos, agora é ladeira abaixo. No intervalo, o Mano Menezes vai tirar ele. E não. No segundo tempo, ele melhorou, mostrando que o Fuentes tem muita personalidade. Não só ele, como o Inácio e também o Freitas. Essas 3 contratações me deixaram animados, principalmente no jogo contra o Flamengo. Então o Thiago Silva vai passar por exames. O Samuel Xavier treinou na sexta-feira. Normalmente está voltando de contusão. Mas eu abro aqui uma ideia e gostaria de saber da opinião de vocês. Eu gostei muito do Guga nesses 2 clássicos. No jogo contra o Vasco e no jogo contra o Flamengo. Eu acho que o Guga precisa ser mantido como titular. Além de ser mais jovem do que o Samuel, eu acho que o Guga ele é mais corajoso também, se apresenta, é mais ofensivo e é bom na marcação. Entre Samuel Xavier e Guga, eu prefiro a manutenção do Guga na lateral direita no lugar do Samuel Xavier. Ele está voltando de contusão, a natural é que ele assuma a titularidade da lateral direita. Mas o Guga foi bem, é um pedido da torcida que não aguenta mais o Samuel Xavier. Então é isso, Samuel voltando, Guga bem na lateral direita, a provável zaga contra o Nova Iguaçu, caso o Thiago Silva não esteja bem do calcanhar. Freitas e Inácio fizeram bons jogos, bom jogo contra o Flamengo e o Fuentes mostrou muita personalidade nos 2 clássicos que ele atuou. Não é mole não, irmão, você chegar no clube novo e encarar Vasco e Flamengo no Maracanã. Deixa o like, se inscreva no canal. Outra coisa, tava esquecendo, isso aqui eu não posso esquecer. Rapaziada, não fica chateado com o Felipe Luiz, não. O Felipe Luiz, ele deu um chiliquinho lá, que o Fluminense, ele disse o seguinte, o Fluminense nunca vai ter o peso do Flamengo de ter que dominar o jogo. É muito fácil destruir que construir. Ele viveu durante anos numa outra realidade, que é banco de reserva lá no futebol espanhol. Então ele vive uma outra realidade. Pelo visto, ele não acompanhava o futebol brasileiro durante esse tempo todo que ele ficava no banco de reservas. E outra coisa, ele desconhece a história do Fluminense totalmente. Ignora, é ignorância por parte do Felipe Luiz. Ele não conhece a história do Fla-Flu e não conhece que o Fluminense sempre foi uma pedra no sapato do Flamengo. E todas as vezes que o Fluminense partiu para cima do Flamengo, ganhou. O Fluminense nunca foi de destruir os lances do Flamengo, jogar na defesa, marcar. O Fluminense sempre foi agressivo. E só não ganhou o Flamengo nesse jogo porque faltou mais agressividade ao Fluminense. Se o Fluminense não fugisse das suas características de Fla-Flu,
de partir para cima, de ter coragem, de agredir o Flamengo, botar o Flamengo nas cordas, como ele sempre fez na sua história. O time que o Fluminense não pipoca é o Flamengo, irmão. Não, mas não pipoca pro Flamengo em hipótese nenhuma. E todas as vezes que o Fluminense é agressivo e ataca o Flamengo, ele ganha o jogo. Se o Fluminense fosse um pouquinho mais agressivo, chegasse mais na área, ganharia o time do Flamengo. É uma ignorância por parte do Felipe Luiz, ele não conhece a história do Fla-Flu e muito menos a história do Fluminense. Isso que ele falou foi uma grande besteira. Tá? E todo mundo sabe que o Flamengo treme quando pega o Fluminense. Por quê? O Fluminense joga de igual para igual. Ele olha para o Fluminense e vê, porra, isso aí vai me dar problema. Falta de conhecimento há muito tempo na Espanha. E outra coisa, ele está chateado porque desde que ele assumiu o comando técnico do Flamengo, ele não ganhou do Fluminense.